Ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio na radio101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos sigam nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, o FX Baggio-Enercore, com K. O nosso programa é um programa eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. E agora, a tendência desse momento é justificado pelas eleições. A gente tem feito análises políticas também. E hoje, especialmente, nós temos 2 convidados aqui. O senhor Luiz Flegler. Desculpa, Luiz, por acidentalmente. E a Olivete Salmória. Os 2 vão estar conversando com a gente aqui hoje, daqui a pouco. Então, destacamos que as opiniões dos locutores da Rádio 101 FM e comentaristas não refletem a posição da Rádio 101 FM. O FX Baggio Signal 101 comenta matérias informativas de caráter jornalístico. Isso não constitui uma recomendação de investimentos. O FX Baggio Signal 101, episódio 121 hoje. Quote of the Week, ou a frase para refletir aqui. Votar é a pedra fundamental da ação política. E a número 2 aqui, a política é a habilidade de dizer com antecipação o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o próximo mês e o próximo ano. E também ter a habilidade, mais tarde, de explicar por que não aconteceu. Essa frase é do Churchill, né? Era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha na final da Primeira Guerra Mundial e também durante a Segunda. O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense e uma das mais altas do Brasil. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje, então, com a participação da equipe BR. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Então vamos lá. Bom, então você que curtiu aí o Creedence, você sabe que toda a banda tem alguma coisa, algum tema político, e esse é o caso do Creedence. Essa música, Fortunate Son, tem a ver com política. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem pesquisar. Agora, então, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. O nosso podcast é o FX Baggio-Enercore com K. Ative as notificações do sininho, comente e dá um like lá. Hoje, então, teremos a participação e análise e opiniões, do senhor Luiz Flegler, ex-secretário da Secretaria de Assuntos Econômicos da Prefeitura de Lages, e ex-reitor da Uniplac entre 2015 e 2018, atualmente está aposentado e envolvido com outras atividades, e também a nossa querida Olivete Salmória, jornalista política. Eu chutei aqui, Olivete, há mais de 30 anos, confere? Sim. Mais de 30 anos. 40 anos. Eu vou colocar 3 décadas, 30, falei assim, pelo menos 30 anos. Legal. Então, e depois então a gente começa essa conversa com eles, tá? Agora a gente vai ter a participação aqui do pessoal da nossa equipe BR. O Eduardo vai falar de Florianópolis, a gente vai colocar o sinal dele agora. Vamos lá então?
Olá, ouvintes do FX Baixo Signa 101. Aqui é Eduardo de Florianópolis com um resumo das principais tendências do mercado de Floripa e região desta semana. O Porto de Itapoá anunciou nesta quinta-feira a quarta fase de seu projeto bilionário de expansão. Com investimento de R$500 milhões, o plano prevê a aquisição de novos equipamentos e a ampliação de área de operações. A expectativa é que o terminal se torne, até 2033, o maior porto de contêineres da América do Sul, posição atualmente ocupada pelo Porto de Santos. Eleições em Palhoça. O município possui 146 mil eleitores. A pesquisa Mapa coloca o atual prefeito Eduardo Fretia, do PL, em primeiro lugar, com 42,3% das intenções de voto. Em seguida, em segundo lugar, aparece Luciano Pereira, do PSD, com 36,3% das intenções de voto. Logo abaixo, na terceira colocação da disputa eleitoral, está Tânia Slongo, do PT, com 11,9% das intenções de voto. Ana Vaz, do PSOL, aparece em quarto lugar, com 5,3%. Giliardi Martins, do PDT, na sexta e última colocação, com 4,2% das intenções de voto. Eleições em São José. O município possui 141 mil eleitores. Em pesquisa divulgada pelo Instituto 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, o atual prefeito Orvino de Ávila, do PSD, tem 40,1% das intenções de voto, contra 34,55% de Adeliana, do PL. Em seguida aparecem Moacir da Silva, do Podemos, com 11,98%, Vanessa Miles, do Novo, com 7,3%, e Batiste, do PT, com 6%. Eleições em Florianópolis. O município possui 410 mil eleitores. A pesquisa Quest demonstra a liderança de Topázio Neto, do PSD, com 43% das intenções de voto, seguido por Dário Berger, do PSDB, com 15%, e Marquito, do PSOL, com 14%. Em seguida aparecem Leila, do PT, com 6%, Pedrão, do PP, com 5%, Bruno Dias, do PCO, e Matheus Souza, do PMB, estão empatados com 1%. Obrigado e fique ligado no FX Baixo Signa 101 para mais notícias da região. Legal, pessoal. Então aqui o Eduardo dá o reporte dele aí sobre duas coisas importantes. Primeiro, o Porto de Itapoá. O Porto de Itapoá é o porto mais ao norte do estado, né, fronteira com o Paraná, e do lado de Joinville. E foi um porto que foi inaugurado ao redor de 2012. E eles estão, pelo que eu estou entendendo aqui, fazendo uma provocação grande com o Porto de Santos, né? Porque, como vocês sabem, o Porto de Itajaí, Itajaí Navegantes, teve problemas ali, né? Algum tempo ali com a parte de containerização ali. E Porto de Itapoá, então, desafiando o Porto de Santos com essa ampliação. Eu não sei quanto disso é fato, né? Fatual, mas é alguma coisa que tem um impacto, pode ter um impacto aí. Então vamos prestar atenção no Porto de Itapoá. Não sei se vocês sabem, mas o Porto de Itapoá, pelo menos no início do investimento, foi feito, parte da sociedade era o grupo Batistella, né, da região serrana, que acabou se mudando para uma parte para Curitiba, mas não sei se ainda eles estão envolvidos nessa sociedade. De qualquer forma, em segundo plano, Eduardo fala sobre as eleições na Grande Florianópolis. O que a gente precisa prestar atenção aqui, e o que a gente vai usar para o nosso programa hoje, é a quantidade de votantes, ou seja, de pessoas que estão habilitadas a votar naquela região. Eu vou colocar aqui no ar os nossos convidados de hoje, né, o Olivete e o Luiz, para a gente falar na quantidade de votantes, tanto de Lages quanto dessas regiões. Eu só queria que vocês testassem o nosso áudio. Olivete, você pode falar assim, só para testar o áudio aí? Olá, estamos aqui então hoje para conversarmos a respeito disso. Ótimo. Luiz, você pode testar o teu aí? Uma boa noite, estamos presentes aí para conversar um pouco. Só um pouquinho, um pouco talvez mais distante, Luiz, para tá cruzando a linha vermelha do RPM ali. Pode... Boa noite.
estamos presentes aqui Ok, novamente. ótimo, agora fechou. Então a questão é que o Eduardo, o nosso correspondente lá da Grande Florianópolis, traz, que a gente pediu para ele, né? 2 semanas atrás foi fazer uma rápida análise aí da região norte do estado. A gente cobre a região norte e a gente cobre a Grande Florianópolis, tá? A gente não cobre outras regiões do estado, a não ser que tenha algo muito especial, mas vamos dizer assim, com frequência a gente aborda essas regiões. São provavelmente as mais ricas do nosso estado, então a gente faz um balizamento, tenta fazer uma referência. E aí, com o que o Eduardo traz aqui hoje, a Florianópolis, a capital, tem cerca de 410 mil votantes. São José e Palhoça está muito próximo, ele falou em 148 mil. Palhoça mais do que São José. Isso acabou me deixando... Eu achava que São José ainda era maior, mas Palhoça teve realmente um grande crescimento. Um avanço muito grande agora. Exatamente. Então, 148 mil, Palhoça, 141 mil, São José. Vocês chegaram a ver quantos... Assim, uma pergunta rápida, Você veja que nem Lages tem isso, né? Perfeito. Quantos... Lages tem 126 mil, né? 126 mil. 26 mil. E toda a região aqui não chega a 300, nós temos 234.521 eleitores na Serra. É muito pouco. Mas nós só temos 300 mil habitantes na Serra. Exatamente. Sim. Mas se você considerar o tamanho da Serra, né, em termos de território, né, com o resto do estado, então nós temos um grande território, mas uma influência hoje política muito pequena. Tanto que para nós elegermos deputados, temos muitas dificuldades, né? Por quê? Porque na comparação dos votos, como cresceu nas demais regiões, então o que é preciso cada vez mais votos, e nós continuamos com a mesma quantidade de votos, né? Enquanto a população da região da Amures se manteve em torno de 300 mil habitantes, sim, São José, Palhoça, Chapecó, multiplicou por 2, né, essa população nos últimos 10 anos. Exato. Sim. Então a questão da litoralização é quase que natural, né, em função disso, porque acaba tendo mais demandas por lá, né, mais pessoas, mais exigências, mais investimentos do governo do estado, obviamente, né? Sim, é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Também, além do aspecto político, o aspecto político, econômico e social, né, disso tudo, como a gente pode ver o que está em rota, né, o que está acontecendo e o que os possíveis, né, o estado atual de Lages, o estado pré-eleições que vão acontecer nesse final de semana e o que se espera que aconteça depois, né, em questão de investimentos, questão de o que precisa, o que a região precisa e quais são as opiniões de vocês em relação ao que pode, ao que está no plano aí dos possíveis prefeitos eleitos. Independente de quem ganhe as eleições, sim, lógico que nós vamos continuar de pires na mão, né? Em busca de recursos em Brasília ou do governo do estado. Porque os recursos do município são insuficientes para pagar a folha, para cumprir as obrigações, né, de investimento nas áreas da educação, da saúde, etc. Então, qualquer coisa que você queira construir aqui, qualquer projeto, você vai ter de buscar recursos, né? Historicamente, na história do Brasil, as constituições sempre foram organizadas para que os municípios tivessem que ir de pires na mão ao governo central buscar recursos. Nunca houve uma tendência a haver também uma descentralização da administração tributária ou das receitas, tá? Desde que o Brasil foi descoberto, o município tem que ir de pires na mão ao governo central para buscar recursos. E eu não sei se os nossos legisladores não têm força ou não querem fazer para mudar a situação, né? Porque essa mudança na Constituição para fazer com que os recursos arrecadados permaneçam mais no Estado e não vão tudo para a União, né? Precisa a mudança na Constituição. Mas qual dos legisladores está disposto a trabalhar por isso? Eles chegam em Brasília e estão mais preocupados em conseguir a emendazinha para mandar
para a sua região, a fazer as articulações políticas e esquece desses grandes temas que teriam de ser trabalhados para o Brasil como um todo melhorar. Esse talvez seja o problema do ciclo do mandato. É que a partir... né? Eu não estou defendendo ninguém e acho que também eles têm o tempo deles, né? Mas a preparação deles quando eleitos é fazer isso já no primeiro ano. Sim. Já está preparado para fazer isso e, né? Mas não é o que acontece. O primeiro ano eles ficam levantando as possibilidades e armando os projetos, não é verdade? No segundo ano é que vão começar a trabalhar. Agora, também não concordo no segundo mandato, porque me aponte qual o segundo mandato que foi bem sucedido. Mesmo que fosse no primeiro, mesmo Lula, ele fez um ótimo governo na primeira gestão dele. Sim. Eu acho que não temos o que discutir. Não, eu concordo. O segundo foi horrível. Assim também foi com o Fernando Henrique Cardoso. Ele fez uma boa administração no primeiro ano, mas o segundo... Então, na verdade, o projeto de quem chega no poder é de 4 anos. É que a criatividade humana também tem limite. Exato. Então, eles têm um projeto de 4 anos e conseguem trabalhar no segundo ano, segundo mandato, eles nem sabem para onde vão, né? Então, essa é a nossa política. E porque aqueles projetos que eles que consideravam grandes, já eles fizeram, não conseguiram viabilizar. Exato. Não, eu tenho uma opinião seguinte, eu acho que alguns deles têm projetos para um segundo mandato, às vezes até para um terceiro mandato, tanto é que a gente está presenciando isso agora, mas o primeiro mandato é justamente preparar tudo e obter o financiamento para o segundo mandato. Mas não é na prática o que acontece. Olha, você não acha que do atual... o Fernando Henrique no segundo... O primeiro foi tirar o Brasil do Plano Real. Colocar Sim. o Brasil no Plano Real. Mas no segundo mandato, porque ele tinha tantas pessoas e partidos a atender, que ele não conseguiu fazer uma administração boa. Mas ele conseguiu fazer as privatizações que ele precisava na época, Olivete. Veja, o Lula é um grande... Nós estamos derivando um pouco, mas essa parte é importante. Sim. O Lula é amigo do Fernando Henrique. A gente pode ver, e eles são amigos sim. Você pode ver ali que eles se cumprimentam, se falam. O Fernando Henrique agora já está ficando com uma idade avançada, está muito lúcido ainda, pelo que eu vejo, com 93, 94 anos. Mas na última eleição, o Fernando Henrique apoiou o Lula, né, quando o Lula se elegeu. E esses dias ele teve uma visita aí com o aniversário do Plano Real, que foi agora no meio do ano, né? 40 anos do Plano Real, né? 40, não pode ser 40. É de 94. Sim. Foi 30 anos o Plano Real. 30 anos o Plano Real. E aí todos os ministros falaram, etc. O Lula foi lá, não participou. Mas eu acho que o mandato do Fernando Henrique, o segundo mandato, foi para fazer o que o Lula não gosta que o Fernando Henrique... E ele você fala isso. nas privatizações, mas também são questionáveis, você sabe, porque atendeu a interesses de quem? Sempre tem algum interesse, não tem como... Né? Sempre tem um interesse, mas o que eu acho importante é que o Brasil se movimentou e sanou as dívidas com o FMI como um todo, muita gente não lembra, por causa da dívida, por causa do saneamento, aí, vamos dizer assim, do Plano Real como um todo, e também para pagar o FMI aí com a privatização dessas empresas. Vale do Rio Doce, sendo pública hoje, era mais um bolso aí para ser assaltado. E o Fernando Henrique fez um governo, ele deixou redondinho para o Lula só continuar. O Lula não fez nada novo. Exato. Só continuou aquilo que ele pegou. O Lula usou a máquina, o Brasil era moda na época, aquele termo BRICS, etc. Né? Eu fui me especializar em BRICS, eu sou especializado em BRICS. E o que aconteceu é que ele fez o primeiro mandato excelente, jogou principalmente essa turma aí que apontava ele na época, aí, os grandes Aldebrecht, Queiroz Galvão, essas grandes consultoras, empregou. Como é que ele empregou 16 milhões de pessoas na época? Era 4 milhões por ano
Vocês devem lembrar, né? Sim. Algo nesse sentido, era 8 no primeiro e 8 no segundo. 8 primeiro, 2 milhões de pessoas por ano. Obra. Como é que você emprega gente? Em obra. Obra que precisa de muita gente. Pedreiro, carpinteiro, etc. É só assim que ele conseguiu fazer. E essas grandes consultoras é que estavam metidas aí no Lava Jato, gente. Não, mas obras o Lula também fez no primeiro. Não, mas eu tô falando dele. Sim, tô falando do Lula. sim, Eu tô falando que a grande... Ele empregou tanta gente assim na época, foi por causa de obras. E quem eram as obras era o pessoal das grandes consultoras que eram aliados com ele no Lava Jato. E agora eles estão esperando fazer alguma coisa parecida com isso de onde? Mas é um outro momento, né? Exato. Não, mas eles estão tentando criar é um outro momento, situação. tem que ser uma outra política. Com certeza. Eles vão mudar o nome. Com certeza. Agora é Brasil da Esperança. Com certeza. Vamos dar um intervalo comercial aqui e a gente volta já, ok? Vamos lá. A esperança é a última que morre. A esperança é verdade. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. 101 FM. Toca! Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então obrigado pela sua audiência aqui no segundo bloco do FX Baggio Signal 101 e continuamos aqui a nossa conversa sobre a semana que antecede as eleições municipais. Antes de a gente começar a nossa conversa aqui com os nossos convidados, eu queria falar para vocês algo que tem, inclusive começou na semana passada, mas a gente faz um trabalho de utilidade pública e também quer fazer isso mais, pregar uma conscientização nas pessoas, né, sobre os recursos que a gente tem. Estão ficando cada vez mais escassos e, consequentemente, mais caros. Essa é a lei da oferta e da demanda, na natureza, inclusive. Se você pensar bem, é da natureza que vem tudo, né? Então, bandeira vermelha nível 2. A ANEEL definiu a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de outubro. Com isso, os consumidores terão uma cobrança extra de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, os fatores que levaram ao acionamento da bandeira foram as previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e a elevação do preço de mercado da energia elétrica ao longo do mês de outubro. Então, só para vocês lembrarem, mês passado era o nível 2, o nível 1 que operava, ou seja, era um pouco mais barato do que agora, tá, pessoal? Então agora está ficando mais caro esse patamar aí, o nível 2. Então vocês devem pensar, né? Por exemplo, assim, Luiz, quanto você gasta, quanto você consome de energia elétrica lá na sua casa? Média? Em torno de R$350. R$350. Isso aí vai aumentar, vai para 390, R$400. É bastante já, né? Então, por isso que a gente tem que tentar controlar esses custos aí, tá? Nesse período aí de bandeira vermelha. Então a gente volta aqui com os nossos convidados, só para vocês prestarem atenção no mercado internacional, o que está acontecendo, além de guerras, né, estão intensificando. Vocês devem prestar atenção que, vindo aí as eleições americanas em novembro, é natural que isso aconteça, para que um ou para que outro candidato seja o vencedor, tá? Mas mercados, então, commodities foram lá para o alto hoje, petróleo, metais e outros subiram, tá? O dólar ficou na faixa aí de 5,45, não subiu muito. E as bolsas americanas desceram como um todo. A bolsa brasileira teve um pouquinho de alta, 0,5%, devido
a influência da Petrobras e da Vale, essas grandes empresas de commodities, ok? Outra coisa que vocês devem ter prestado atenção é que empresas do agronegócio, agroindústrias como um todo, uma delas pediu recuperação judicial semana passada. E eu comentei para vocês que sacanagem dessa empresa ter colocado recuperação judicial quando uma semana antes falaram que estava tudo bem. E eu ouvi falar que é certo que o Banco do Brasil falou que não se deve entrar em recuperação judicial em empresas do agronegócio, porque prejudica o agricultor, o dono da empresa, do agronegócio, agroindústria, etc. É péssimo. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio do Brasil, como vocês devem imaginar, tá? Então, muitas recuperações judiciais no Brasil, tá? Fora do agronegócio, e no agronegócio está surgindo essa situação aí. Falo para vocês que não é legal entrar em recuperação judicial nesse setor, principalmente porque o produtor precisa de financiamento. Se ele entrar em recuperação judicial, ele não vai conseguir financiamento de ninguém para comprar e plantar a próxima safra, tá bom? Então você que nos ouve aí, preste atenção, não é legal entrar em recuperação judicial. Esse pessoal que entrou em recuperação judicial aí de uma empresa lá de Goiás na semana passada, fizeram isso de má fé, tá? A gente acompanha o mercado de má fé, tá? Então a gente já tem muita má fé no nosso mercado para ficar seguindo exemplo ruim, tá? Então a gente vai continuar aqui com os nossos convidados aqui, a Olivete e o Luiz, para falar sobre as eleições aqui na Serra Catarinense. Olivete, o que você está vendo aí? O que você pode compartilhar com a gente? Eu estou vendo que é uma eleição bastante complicada, né? Porque as opções do eleitor acabam sendo muito restritas, né? Porque temos um candidato que praticamente desconhecido, né? Sim. Que se apresentou na véspera das eleições. Temos o ex-prefeito Eliseu, que já veio de uma situação assim complicada que ele teve no primeiro gestão dele, né? E a Carme, que seria a nossa esperança aí de ter alguém lá no Senado ou mesmo no governo do estado, que ela já foi cogitada outras vezes, né? Então, e é isso que o eleitor tem de escolher, porque o PT, na verdade, o nosso eleitor aqui é muito conservador, né? Embora o Lula tenha feito alguns votos aqui, mas é uma situação diferente que você não pode transferir para eleição municipal de jeito nenhum, né? Então, e a campanha em si, ela também não tá legal, sabe? Porque o eleitor não está vendo com bons olhos a forma com que ela foi conduzida. Críticas em cima de críticas e não vemos proposta, né? Se você vê os planos de governo de cada um deles, são assim um tanto vazio, daí um diz assim, eu vou fazer uma creche para funcionar à noite, chega o outro, eu também vou fazer, não é assim? Qualquer coisa que um dos candidatos diga que vai fazer, de coisas até nem muito planejadas, mas para atender a exigência mais primordial do eleitor, né, que é a questão da saúde, a questão da pavimentação. Então eles vêm com propostas para atender apenas o que o eleitor quer ouvir, né? Mas não há um planejamento. Isso você sente, basta você ver os planos de governo, né, que estão lá registrados na Justiça Eleitoral. E alguma, assim, né, nessa questão do movimento de eleições, né, na rua, a conquista dos eleitores, como que está sendo tanto a abordagem do eleitor? Tanto para vereadores quanto dos prefeitos. Como é que está sendo isso? Eu não prestei tanta atenção. É que hoje a legislação ela tolhe muito, né? Porque antigamente você podia colocar um monte de cartaz em qualquer lugar, hoje já não. Hoje ela é muito restrita. É muito restrita. Sim. Então você pode pôr a bandeira, mas ela não pode ser fixa, tem de ser retirada no final do dia, né? Os debates são muito engessados. Então, na verdade, você não consegue ver na realidade os programas de TV cada vez piores, né?
E outra, o eleitor lajano está assistindo a campanha de Joaçaba. É verdade, é complicado de isso aí. algumas... Também é complicado. Eu já escutei A gente nossa dizendo que vai TV votar aqui- no Rodrigo. Tá Isso falando- sempre foi assim, isso não é Tá novidade. falando que algumas das empresas de TV de Lages estão em Joaçaba, né? Exato. Fazem a cobertura de lá, né? O NSC. Sim, sim. Exatamente, é isso, né? Joaçaba. Esse é o teu argumento vem baseado nisso aí, né? Isso. É isso? Sim, porque a sede, na verdade, Perfeito, aí é lá, teria né? de... então Perfeito, aí... perfeito. E na rua, então, o pessoal não tá assim, abordando o pessoal na Então, rua? Não? antigamente... Mas já foi bem maior. Hoje é muito restrita, porque a Justiça Eleitoral engessou bem a campanha e ela ficou muito mais curta, né? Ela agora é campanha de 2 meses. Então, Não chega nem a ser 2 eu, meses, eu, né? Nem eu, 2 eu não vi É um ninguém mês. nenhuma praça fazendo... Comício? É. Comício não é proibido, É proibido. mas hoje eles não fazem por quê? Porque eles têm medo do vazio, né? Sim. Que dê deserta. Por quê? Mas mesmo assim foi planejado agora amanhã o governador estará aqui e já arriscaram o comício no Centro Serra, né? E de vai ser no repente, Centro Serra. alguns passeios, né, algumas caminhadas nos bairros eles estão fazendo. Sim, sim. Mas não é mais. Mas no centro eu não vi nenhuma no calçadão, Não, eu não vi. não vi É, ainda. senti o falta. calçadão acaba sendo ainda o cenário mais propício, né? Para se Pois movimentarem mas nos eu finais não- de semana, principalmente no sábado. Eu acredito que nessa última semana vai dar mais Sim, movimento. sim, aham. Vai ter de ter espaço, Mas abrirem é, espaço para os Exatamente. candidatos Quando todos. que vai ser quanto tempo antes das eleições é o término da... Na quinta-feira é que. Quinta-feira. Então eles não podem fazer no final A de partir semana. de né? sexta-feira. Não, já não, mas pode mais fazer para sair na nenhuma rua, reunião. pedir o voto, isso pode ser Não, feito não, no até. calçadão, eu digo no calçadão fazer a... Não, isso pode ser feito. Pode? Ah, mas tem um limite, né? Um dia Pode. antes não pode. Sábado eu acho que não pode mais. Abordagem ao eleitor você pode daí fazer. pode. Não pode fazer no domingo. Aglomeração. Não pode haver aglomeração no domingo, Certo, né? entendi. Pessoal, vamos só escutar uma música bem rapidinho aqui e voltamos na sequência, tá? Fala para você descansar aqui com os nossos convidados falando sobre a eleição aqui na Serra Catarinense, principalmente em Lages. Então, eu queria perguntar para o Luiz. Luiz, questão de econômica, a gente estava debatendo 2 semanas atrás do orçamento, das dívidas, dos déficits. O que você conseguiu apurar para a gente durante esses dias aí? Pode trazer, pode compartilhar com a gente hoje. O que nós temos? O orçamento de Lages de 2024, 840 milhões. Para 2025, é 936 milhões. Né? Aí Mas- quanto que é esse reajuste? Dá mais ou menos 10%. Por que por que esse valor de aumento aí? O orçamento é sempre feito com base na despesa e na arrecadação do município. Tá? Uhum. A arrecadação do município é o limite da despesa. Né? O governo não pode gastar mais do que arrecada. Então, dentro da arrecadação histórica, é projetado um crescimento para o próximo ano e ali dentro é estabelecido todas as linhas de despesa que Mas existem. está bom, né? 10%. É. O município está conseguindo arrecadar tudo isso, então? Não esquecendo, né, Luiz, que na verdade, como eles dizem, que é uma peça de ficção, né? Porque você se baseia no dinheiro que você nem recebeu e nem Sim. sabe se vai receber, né? Isso é uma boa observação. O município vai arrecadar isso, né? Não tenha dúvida que esse orçamento ele não está extrapolando a realidade do nosso município. Nosso município tem uma realidade diferente. O nosso índice de retorno de ICMS caiu nos últimos anos. Tá? Quer dizer, a receita do ICMS aumentou, mas o índice de participação da cidade diminuiu, por conta de que as outras cidades cresceram muito. Né? E quando as outras cidades cresceram muito, o bolo maior vai para lá. Claro. Né? Hoje nós temos aí 5 cidades no estado que têm 50% do retorno do ICMS.
As outras 192 cidades têm que dividir o outro 50%. Né? E a nossa atividade econômica de Lages é muito pequena. Eu acredito que o próximo prefeito vai ter um desafio, que é o aumento da geração de emprego, né? A geração de novos empregos, tá? Porque o nosso índice de desemprego é muito elevado. Qual é o nosso índice de desemprego? Em torno de 12% a 15%. Nossa, altíssimo. Uhum. Qual é, de novo, só pegando o raciocínio aí, a gente falou no último programa, mas o Bolsa Família, a gente tem quase 170 mil pessoas. Hoje nós temos em torno de 10 mil famílias dependendo da Bolsa Família. E temos mais umas 10 mil famílias esperando para entrar. Então, o percentual de pobreza... 40 mil pessoas é muito grande. 25%. Sabe que por que eu perguntei isso nesse momento? Porque eu estava vendo umas estatísticas ontem aí do Bets Online, né? E aí eu vou contextualizar para vocês. O Bets Online, ele está sendo muito, vamos dizer assim, discutido justamente porque o pessoal que usa o Bolsa Família para apostar nesses bets online, né? E aí foi feito um cálculo que mais ou menos 20%, 25% o Bolsa Família, ele tem 20 milhões de famílias, né? Mais ou menos. Isso aí dá 80 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Então o Brasil com 200 dá mais ou menos 1/3 da população brasileira, 25 a 30% aí da população brasileira usa o Bolsa Família. Então, e desse um percentual usa o Bets Online. Então eu estava fazendo. E outra discussão estava sendo lá no Nordeste, tem regiões lá do Nordeste e do Norte do Brasil, o Maranhão é um exemplo, onde tem mais pessoas no Bolsa Família, mais de 50% das pessoas do estado estão no Bolsa Família. Né? Mas mesmo assim, eu não sei se o senhor Luiz pode confirmar isso, consta que, por exemplo, 60% da população de Lages não recebe mais do que 2 salários mínimos. Nós temos aí Então, além da Bolsa Família... 60% da população de Lages abaixo da linha da pobreza. Né? A gente recebe aqui uma população que vem de outras regiões, que vem em busca de oportunidades, e elas vão se instalando na periferia da cidade e não tem emprego para todo mundo. Né? Então, isso vai engordando a população pobre do município. E outra coisa, Luiz, daí eles dizem que não tem emprego porque as pessoas não são qualificadas, né? Mas as pessoas qualificadas têm de sair daqui porque não tem emprego aqui. Quer dizer, é muito contraditório isso, né? E outra coisa, porque tem de fazer cursos técnicos que esse garante o mercado de trabalho. Mas, no entanto, quantos cursos técnicos nós temos na cidade são inúmeros. Tem. Que não preenchem Isso. As vagas. Inclusive universidade. Com certeza. Né? O Sedup teve de fechar 7 cursos porque não tinha gente para fazer cursos técnicos. É que nós vivemos aquele impasse. Para gerar emprego, nós precisamos de mais empresas. Exato. Mais empresas investindo em Lages, novas empresas se instalando em Lages. Então, o próximo prefeito vai ter essa bandeira de que tem que atrair novos investimentos para cá, novos investimentos produtivos, geram emprego e renda. Tem que investir na saúde, que a nossa saúde está um caos. Sim. Tem que investir na educação, que a nossa educação está um problema. Não, e 25% tem de ir para a educação. Né? 17% tem de ir esses marcados, esse dinheiro marcado aí, os percentuais, está muito claro para eles, mas os investimentos no setor de desenvolvimento econômico, isso precisa ficar mais claro, né? Isso tem que ter muita atenção. Tá. Não, eu queria pedir licença para vocês para rodar o comercial agora, mas daí a nossa discussão que fique nesse setor econômico aí, que saber o que esse pessoal aí está tentando falar, ou prometendo, ou se comprometendo, ou falando os candidatos, tá? Então é isso que nós vamos falar no próximo bloco aí, rapidinho, tá? Então vamos lá.
Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então, pessoal. Agradecemos a sua audiência no terceiro bloco do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 e Stronger, do macro ao micro. E a gente tem aqui, lembrando, os nossos convidados, a Olivete Salmoria e o Luiz Pfleger. Agora acertei? Pfleger. Pfleger, acertei agora. Falando para vocês da parte mais econômica da nossa política, trazendo aqui umas informações para referência, né? A lei orçamentária anual de Florianópolis, 3.927.866, isso falando em 2024. Para dar uma noção aqui dos números. A de Palhoça, então, 1.784 milhões. A de São José, 1.318. Quanto era de Lages mesmo? 936 milhões. Não, esse é do ano que vem, né? Do ano que vem. 840. Esse ano, 840. 840, né? Com quantidade de votantes, 121 mil, né? Ok, então não é tão diferente assim da de São José per capita. Não. Certo? São José tem 1.318 para 141 mil. Se fazer a divisão aí, não vai dar tão diferente o orçamento per capita, né? Ok, vamos voltar aqui com os nossos temas, falando agora sobre transporte. Olivete, queira discorrer sobre transporte. Pois está aí uma questão que eu não vi nenhum dos candidatos tocarem no assunto. E de preferência eles nem querem tocar, porque eles também não veem a solução, né? Porque o município é obrigado a fornecer o transporte coletivo, né? Mas hoje estamos vivendo um impasse muito grande, porque depois da pandemia, a partir da pandemia, que caiu a 40%, né, dos usuários do transporte coletivo, hoje não conseguiu recuperar, né? Hoje ainda é muito deficitária. O município é obrigado a arcar com esse déficit, né? E a questão, eu estava até conversando algumas semanas antes, que você sabe que a despesa da Transul hoje é de 1.700.000 ao mês, né? Uhum. E não arrecada nem a metade disso. É que o transporte coletivo hoje em Lages, ele tem que ser subsidiado. Ele tem que ser. Sim, sim. Né? Mas quem é que vai pagar? É o governo, a população. É o governo. A população. Mas a prefeitura já arca hoje com 400 e poucos mil mensalmente. Sim. E isso é insuficiente, tanto que a Transul deverá entrar com um recurso, eu não sei como, que vai negociar com o próximo prefeito eleito. Por quê? Porque eles têm cláusula também que tem de trocar a frota a cada 5 anos, sim, né? Sim. Isso aí é um problema. Como é que a cada 5 anos, com um volume de negócio tão pequeno hoje, né, em relação ao que tinha, eles vão conseguir fazer isso? E tem ainda um déficit de mais de 1 milhão, uma dívida que tem de ser acertada. Hoje, a saída para o transporte coletivo deveria ser totalmente subsidiado para que inviabilizasse qualquer pessoa... Seria o passe livre, você diz? Sim. Mas você acha que o município tem condições de arcar com isso? Teria que ser planejado isso. Porque durante a pandemia veio dinheiro do governo federal que para bancar. Sim. Era 3 milhões, se não me engano, né? Exato. Que foi possível aí equilibrar alguma coisa e continuar agora atuando. Tem que se estudar uma saída, porque hoje as pessoas estão utilizando cada vez mais carro próprio. Sim. Do que o transporte coletivo. Pessoal,
Esse tema é excelente, mas eu queria movimentar um pouco aqui pelo nosso tempo e falar um pouco do orçamento, das dívidas e déficits da prefeitura, Luiz. Hoje nós temos, vou falar mais do Lages Previ, tá? Ok. O Lages Previ foi, É o grande gargalo, né? foi criado em 1990. Hoje ele está com 1.348 aposentados. Tá? Uma arrecadação de 5 milhões em agosto e uma despesa de 8.646. Quanto de receita? 5 milhões 165 Por mês? por mês, É. em agosto. Tá? E uma despesa de 8.600.000. Nossa. Tá. Eu sei que é mais de 30 milhões por ano Isso, de déficit. isso a prefeitura teve que Isso é uma aportar. bola de neve. Sim, a prefeitura teve que aportar 4 milhões esse mês de agosto. esse mês, aham. Viu? Eu falei pra você E que era tende grande. a crescer isso aí É uma até bola de neve, é uma bola de neve. 2034, né? 2040. 2040. Olha a A bola partir de neve. 2040 esse déficit começa a diminuir. Uhum. Porque o problema é o seguinte, começou errado. Tá? Tudo que começa errado, você vai ter que consertar depois. Começou pagando 100% Mas do, assim, do ó, valor exatamente. da... Assim, a gente não vai ter muito tempo para explorar, Pelo infelizmente. outro, eu acho que seria interessante, né, Luiz, colocar isso, porque tem 2 estatutos hoje valendo dentro do município. O primeiro, que é o antigo, e que rege as pessoas mais antigas, que se aposentavam com 100% dos vencimentos. Exato. Certo? É esses que estão sendo pagos agora. E então, o problema é que você não pode pegar o dinheiro que está entrando dos novos para pagar eles. pagar eles. É. Então, o Lages Previ tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em Tem- caixa. tem Tem mais de 130 milhões. 130 milhões. Mais de 130 milhões. Certo. Mas Eu esse entendi. dinheiro é dos novos. Não pode pagar os velhos. Não é dos velhos. Tá? Então tem déficit com os velhos e superávit com os novos, é isso? Exatamente. E esse pessoal que vai se Mas aposentar quanto por que é o isso? déficit já acumulado dos mais antigos? É 40 milhões, 4 milhões por mês. Mas começando desde quando? Não, Quanto começou da com data- 2 lá no Começou, início lá da no início. administração Meu, mas daí, do Seron. não, o que eu quero chegar é o seguinte, ao longo do tempo as pessoas foram se aposentando, começaram com 1.200 e poucas, né? Sim. Então o que eu quero dizer, e onde isso vai parar? Né? Vai parar em questão não de tempo, que é 2040 você falou, mas em questão de valores. Eu acho que vai parar em 1 bilhão, Sim. certo? Que é 30 milhões, mais de 30 1 milhões bilhão por e ano. 700 por aí, eu tô né? fazendo uma conta de padeiro, só Ah. da minha cabeça aqui. né? Por que aconteceu Certo. isso aí? Olha aí. Porque no início, era, segundo todos os cálculos feitos de viabilidade do Lages Previ, previa que o funcionário tinha que contribuir pelo menos 10 anos. Eu digo que tem que ser 15 anos, Sim. para dar uma certeza do resultado. Tá? Sim. Só que na época o que aconteceu? O prefeito já puxou os que já estavam aposentados para dentro do Lages Previ. E no mês seguinte já começou a aposentar o pessoal e colocando no Lages Previ. Sim. E isso onerou, começou a construir um déficit no primeiro mês. Eu entendi, mas assim, o que o e pessoal... o interessante é que hoje, a gente vai uma das precisar cobranças dos funcionários públicos é que se unifique os estatutos. Não. Mas é óbvio que eles Não querem dá. unificar, Sim. unificar pelo velho. Mas isso jamais vai acontecer. Mas, por exemplo, um dos candidatos disse que vai fazer isso. Né? Por isso que tinha de chamar e me diz uma coisa, como é que tu vai fazer isso? O cara que diz isso é muita falta de juízo. Sabe? Muita falta de juízo. Eu queria mais chamar a atenção dos nossos ouvintes. A gente está terminando o programa aqui, infelizmente. O papo está muito bom, né? Mas é para chamar a atenção. Então nós temos mais de 3 milhões por mês de déficit. Vai somando por ano, vai dar entre 30 e 40 milhões por ano. Né? Isso já tem um tempo que está contando, está acumulando, é como Só a vai bola crescer. de neve mesmo, então vai chegar lá em 2040 com
1 bilhão e 700, algo nesse sentido. Você viu 80 isso? milhões nos últimos 5 anos. Olha aí, ó. Então é bem isso. Isso que eu estava conversando com você, Luiz, a última vez, falei assim, vamos descobrir esse número aí que é o importante. Essa é uma bola de neve e é realmente 1 bilhão e 700, é o equivalente a 2 anos de orçamento de toda a prefeitura. Como se fosse só pagar essa dívida aí. Como nós vamos sair disso aí? E ainda fazer investimento na cidade, fazer... A perspectiva que o prefeito que vai entrar, ele vai ter que regulamentar isso aí. Ele vai ter que mexer. Porque quando a coisa começa errada, tá? Alguém vai pagar o preço. E nesse caso, mas vão os ser os candidatos estão aposentados. falando nisso? Tá. Quer dizer, está sendo alguma coisa assim, como eu estou explorando... Não, até foi um projeto para a Câmara, mas em 2019 não foi aprovado. Tá, e não assim, vai ser nunca aprovado. Não, pessoal, assim, para terminar. Mas agora vem de Brasília, isso aí não vem de cima. Tem de vir de cima. Os candidatos estão focando nisso aí? Não, eles nem tocam. O único deles que falou é que prometeu aos servidores a unificação dos estatutos. E para eles conseguirem isso aí tem que vir do governo... Não, eu não sei como é. Eu até gostaria que o candidato... O estatuto é municipal. Cada município faz o seu. Faz o seu. Eles não dependem de nada, do Estado, nada. É tudo por aqui, Mas as regras de aposentadoria... Tem de obedecer às regras nacionais. Mas vão ter que fazer isso uma tarefa de casa importante. Fiquem avisados, todo mundo, a gente está terminando o programa de hoje, que o Lages Previ tem quase 40 milhões por ano acumulando, já faz algum tempo que está acumulando, surgiu em 1990, como o Luiz estava falando, e esse déficit vai, lá em 2040, ele vai começar a apontar para baixo a quantidade, mas até lá, 1 bilhão e 700 milhões nós vamos estar deficitários na questão Lages Previ, né? Previdência de Lages. A gente vai terminar por aqui. Infelizmente, queria passar só para o Luiz dar um tchau aí, desejar que o pessoal vote bem final de semana, o Olivete também, e a gente vai terminar por aqui por causa do nosso tempo. Então, Luiz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Pensem bem no candidato que vocês vão eleger. Nós precisamos hoje, com preeminência, que esse governo esteja alinhado, com o governo estadual. Nós precisamos de novos investimentos, nós precisamos de recursos que gerem emprego, que melhorem as nossas escolas, que melhorem a saúde. E está na mão do povo. Esse é o momento que o povo decide o que quer para o futuro. Exato, muito bem falado, Olivete. Eu acho que é o momento de avaliar cada um dos candidatos e os prós e os contras, né? Não apenas porque eu simpatizo com ele ou eu acho que ele é uma boa pessoa, que pode fazer um governo bom. Eu acho que tem de fazer uma análise, né? O que significa eleger o fulano, o cicrano, né? Para Lages. Porque as dificuldades, todos eles vão ter dificuldade. Todos eles vão ter de recorrer ao governo do estado e a Brasília. E precisa disso, para isso precisa de projetos. Eu acho que qualquer um que chegue à administração tem capacidade de fazer projeto e circular no governo estadual. Não acredito que o Jorginho, independente de quem se eleja aqui, vai virar as costas para Lages. Não fará isso de jeito nenhum. E mesmo o governo federal também não fará isso, desde que tenha bons projetos e que procure. Por exemplo, o nosso último prefeito, o atual prefeito, se ele teve 3 vezes em Brasília durante os 8 anos, foi muito, né? Então, eu acho que tem de correr atrás e buscar. Então, eu acho que precisa fazer essa análise, né? Quando você for votar. Beleza. Pessoal, agradecemos sua audiência aqui no FX Bajo Signal 101. Bons votos, né, no domingo, como os nossos amigos falaram aqui, né, com consciência, escolham alguém, tanto para prefeitos como para vereadores, alguém que possa fazer algo pela cidade, né, e enfim, que a gente fique em boas mãos aí, esperamos, ok? Um grande abraço a todos, até a próxima semana e cuidem-se.